Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? A ira de Deus é contra a impiedade e a injustiça. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. A ira de Deus é contra a impiedade e a injustiça. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20, Paulo escreve: a ira de Deus se revela contra a impiedade e a injustiça dos homens. A revelação de Deus na criação é clara, e a humanidade é responsável por sua resposta a essa revelação. Vejamos que aonde a injustiça habita, ali o Senhor Jesus não está. E muitas pessoas vivem dessa maneira, enganando, mentindo, dando falso testemunho, levantando calúnias contra as pessoas e fazendo muitas outras perversidades contra a vida de seus semelhantes. Mas o Senhor Jesus não está satisfeito com essa situação e através da sua palavra ele nos orienta a fazer que a justiça de Deus permaneça em nossos corações, pois o Pai de toda a eternidade traz para nossas vidas a oportunidade de buscarmos a mudança e o destino de cada cidadão que existe nesse mundo. Se todos buscassem a Deus com o mesmo propósito que Jesus nos ensinou, eu acredito que a vida aqui na terra seria igual à vida do céu. A paz e a comunhão que vem de Jesus Cristo estaria em nós. E lá no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 ao 4, está escrito: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a tenda para o sol. Nas revelações da palavra, vemos que até a noite dá testemunho, assim também um dia, sem nenhum discurso ou palavra, nem sua voz é ouvida. E por que nós que ouvimos e enxergamos não damos testemunho do verdadeiro Evangelho? Porque fugimos do esconderijo do Altíssimo e nos escondemos na injustiça que reina nos dias de hoje. Seremos abalados e destruídos se não nos estabelecemos com Jesus, que ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. E também no livro de Atos, capítulo 14, versículo 17, diz: contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. A nossa chuva é a palavra do Evangelho, a qual rega a nossa vida e nos dá a oportunidade de gerarmos frutos para Deus, com amor e alegria eterna. Então, é tempo de mostrar isso para os homens que estão de fora do reino. Existe um Pai invisível, que é real e verdadeiro. O motivo de você estar vivo é porque Ele vive e quer que você viva ao lado dele. É hora de conhecer esse Deus Pai, que nos amou até a hora da morte. Mas a palavra diz que a humanidade, mesmo conhecendo a Deus, tornou-se insensata. Isaías capítulo 44, versículo 9 ao 20. O profeta diz: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Então, conseguimos perceber o quanto o homem se afastou de Deus, a ponto de colocar uma imagem feita por suas próprias mãos no lugar do Criador. Aquele que antes foi feito a imagem semelhante do Deus Altíssimo, buscou por outros deuses, a quem não era a sua imagem. Uma imagem de ouro ou de prata, ou qualquer tipo de arte, não representa a imagem do nosso Pai que está no céu. Jesus nos revelou o Pai e a sua imagem, e hoje o conhecemos. Também no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 19 ao 20, o salmista escreveu: em Herobe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. Agora vamos imaginar como o Senhor não deve ter ficado triste. Ver seus filhos servir imagem criada pelas mãos deles mesmos. Que cegueira terrível afetou aquele povo, cegos espiritualmente, e saquearam seus entendimentos para que eles não conseguissem enxergar e nem ter acesso ao reino celestial. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 28, Paulo escreve dizendo: Deus entrega os ímpios às suas próprias paixões, o que resulta em práticas imorais e corruptas.
Quando Paulo escreve essa palavra, ele quer nos revelar pelo Espírito Santo que Deus não tem participação com a injustiça. E quem acaba atuando na vida da pessoa que vive cometendo esses tipos de ação é o próprio diabo. Então, na revelação, Paulo nos mostra que Deus se retira da situação e Satanás entra para fazer o estrago com a reputação daqueles que não estão em comunhão com a palavra do Pai. Para aprender melhor, vamos fazer uma figuração. Seu pai e sua mãe, quando deram à luz e te geraram no mundo, eles te ajudaram até o momento em que você atingiu aos 16 e 18 anos. Ao chegar nessa idade, já conseguimos ter nossas próprias opiniões, e isso é algo muito delicado, pois o fruto da nossa educação é fundamental em nossas vidas. Um pai ou uma mãe sempre quer dar o melhor para o filho, mesmo sendo às vezes um pouco difícil, mas eles sempre estão ali, prontos para dar a vida e fazer o que for possível para não deixar nada faltar. Mas quando o filho alcança a certa idade, ele já começa a andar por conta própria. Os conselhos da mãe ou do pai já não fazem mais sentido, pois o filho já não é mais criança. Esse é o famoso ditado. E o relacionamento entre pai e filhos, dependendo da família, claro, não são todas, chega a um certo ponto que os pais acabam abrindo mão do filho e passam a se lamentar em silêncio, devido à decisão que os filhos tomou em sua vida. Algumas famílias perdem noites de sono, outras passam noites orando, outras entram em crise de desespero, sem dizer àqueles que não suportam a dor de perder seus filhos para o mundo e acabam morrendo de desgosto. Então, assim como o pai abre mão de dar conselho para um filho desobediente, a ponto de deixá-lo sofrer as consequências dessa vida, assim também Deus entregou os ímpios para suas próprias paixões e deixando que eles seguissem seus próprios caminhos, ou seja, Deus também cansa de dar conselhos para aqueles que não querem lhe ouvir, mas Ele não abre mão de nossas vidas, pelo contrário, até o dia de hoje Ele chama por cada um de nós, mesmo na desobediência, mesmo na rebeldia que há em nossos corações. Jesus ainda dá o melhor para conseguir alcançar a nossa vida e nos salvar da condenação desse mundo. Mas ainda tem pessoas que insistem em permanecer na desobediência e no pecado. E no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 11 ao 12, Jesus disse que por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então existem pessoas que falam mentiras e elas são as primeiras a acreditar naquilo que estão falando. Então precisamos abrir os nossos olhos para o reino de Deus, porque a coisa está feia. E no livro de Gênesis 6:5 diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, se no início a maldade já era grande, imagina agora no final dos tempos. E pior, que conforme o tempo vai passando, a situação vai piorando cada vez mais. E cadê o sal da terra? E aonde está a luz do mundo? Será que o sal se tornou insípido? Será que a igreja se igualou com o mundo e perdeu seu sabor? Será que estamos sendo pisados por causa da injustiça das igrejas? Cadê a luz do mundo? Será que a luz se apagou? E as trevas tomou conta das igrejas? Espero que não. Porque se estamos verdadeiramente em Jesus, precisamos aprender com Ele e permanecer nele e nos seus mandamentos. E em Gálatas 5:19 ao 21, Paulo fala os frutos do pecado. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já vos adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus nos mostra, através da vida de Paulo, como a humanidade se afasta cada vez mais de Deus. A prática do mal é como um sinal de destruição, e por isso vemos que é grande as obras que a humanidade vem praticando em sua carne, pois seus desejos é grande, e a contaminação leva outras pessoas para a ruína, pois é como está escrito em Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vargalhões se abateram sobre mim. Então
Então as pessoas que estão em desobediência com o Senhor Jesus, elas se reúnem entre si e comemoram a sua própria desgraça, pois seu fim será de destruição. E no livro de 2 Timóteo 3:1 ao 5 está escrito: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então esse é o tempo que vivemos. As pessoas vêm sorrindo entre a gente, mas com o coração cheio de maldade. Os valores anunciados pelo mundo estão no exterior. O valor interior foi pedrificado. Seu coração duro não deixa a compaixão trabalhar em sua mente. Nesse tempo que vivemos não existe conselho. Cada um tem sua própria opinião, formada em si mesmo. Cada um vive seu entendimento. Nos falta os ensinos verdadeiros, retos e corretos que Jesus veio nos dar. Em 1 Coríntios 6, 9 ao 10, Paulo escreve dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou altivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então o nosso objetivo é esse, de dar ao mundo esse conhecimento e o entendimento da palavra da verdade. Pois os homens já estão com seus fundamentos no erro, no engano e na mentira, e tem quem os apoie, até o dia do seu julgamento, quando todas as suas obras forem reveladas. Por isso, ainda temos a chance de corrigir todos os nossos caminhos e nos colocar nos caminhos da verdade, e por esse caminho caminhar e permanecer para sempre e eternamente. E no livro de Atos 17, 24 ao 25 está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, meus irmãos, vamos buscar o entendimento, pois Deus não precisa de um templo e nenhum santuário criado por nossas mãos para que ele venha habitar. O lugar de habitação do nosso Senhor Jesus Cristo é no nosso coração. O lugar de habitação do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus, seu Pai, é em nossas vidas. Por isso precisamos nos purificar de todos os nossos pecados e impurezas, para que o Espírito Santo tenha prazer de viver em nós. Não permita que o tempo passe por você sem ao menos você ter o privilégio de conhecer o Senhor Jesus e herdar a vida eterna. Nosso tempo de vida aqui é muito valioso e precisamos aproveitar cada minuto para representarmos o reino de Deus, pois Ele espera por cada um de nós. E no livro de Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Vejamos que até o céu e o firmamento é mencionado em relações ao Criador. E por que não fazemos o mesmo? Por que só contamos ruínas e destruição? Será que vivemos para isso? Se Jesus deu a sua vida por nós, não deveríamos nós também dar a vida por Ele e viver para Ele? Pois nem a morte conseguiu vencer a vida, porque a tristeza e os problemas têm que nos vencer. Por isso eu dou testemunho da vida e do Filho de Deus, porque Ele venceu. E se eu for falar de mim, vai ser só tristeza e destruição. Mas quando eu falo de Jesus, eu revelo as promessas que Ele tem para nos dar. E nisso eu me alegro. E até a minha tristeza se transforma em alegria. Em Romanos 1:20, Paulo escreve: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Então a desculpa do homem é o acaso. Tudo aconteceu de forma natural, ou seja, sem alguém para fazer tudo isso acontecer. Mas foi Deus quem criou todas as coisas, pois nada do que se fez se faria sem Ele. E lá em Efésios 4:17-19 está escrito: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão vivendo, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade.
eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando Paulo se refere aos gentios, aqui ele se refere a nós, a nossa geração brasileira incrédula que acredita nas coisas que se vê e não aceita as promessas que vêm de Deus pela fé. E é por isso que não conseguimos encontrar ao Senhor Jesus. Ouvimos falar dele, mas não conseguimos reconhecê-lo, pois estamos como Moisés, ensinando com os olhos cobertos com um véu e não deixando as pessoas verem a revelação da palavra. E em Romanos 1, 21 a 32, Paulo escreveu dizendo: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a desgradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, meus irmãos, vamos fazer uma análise. Se o nosso mundo moderno é assim nos dias de hoje, imagina no tempo de antigamente, como não deveria ser. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que em seu imenso amor e compaixão nós possamos ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, para sairmos dessa contaminação do pecado. E para finalizar esse vídeo, vamos ler o livro de Gálatas 1, 15 e 16, que diz: mas quando Deus, que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se agradou em revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Nessa revelação de Paulo, eu aprendo a receber o chamado de Jesus em minha vida, sem duvidar e sem procurar homem, para pôr em prova aquilo que ouvi de Deus. Pois quem são do Espírito entendem as coisas do Espírito, e os que são da carne não entendem as coisas do Espírito. Por isso estou aqui, aproveitando esse tempo para te falar sobre esta palavra. E através de você, outras pessoas também vão ter a oportunidade de ouvir e conhecer a palavra de Jesus. Então vamos seguir assim, indo pelo mundo e pregando o Evangelho. E a paz do Senhor Jesus.